Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma reunião de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, acompanhando o Livro dos Espíritos. Estão aqui Carlos, Jussara Malab e Marco Gandra. E vamos, então, dar continuidade à parte 4, capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciar, nós vamos pedir a Jussara que faça a prece para a abertura dos nossos estudos. Boa noite, amigos. Convidamos para, nesse momento de reflexão, e entrarmos em contato com amigos espirituais, com o nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai. E nesse momento, Senhor, possamos unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, alinhado a Ti, unindo os nossos lares, para que possamos compreender melhor o sentido do Evangelho à luz da doutrina. Ensina-nos, Senhor, a entender o caminho a ser trilhado, a refletir sobre o arrependimento, perdão em nossas vidas. Que possamos, nesses momentos, usufruir da companhia benéfica dos amigos que nos ajudam a trilhar este caminho. Tua paz, Senhor, nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Como nós dissemos, e vamos aqui iniciar um novo item desse capítulo 2, da parte 4 do Livro dos Espíritos, que o título é Expiação e Arrependimento. Nós vamos ver coisas muito interessantes, estão entre as questões, né, nós vamos ter que dividir em duas partes, porque são muitas questões, e essa é a primeira parte, onde nós vamos ver da questão 990 do Livro dos Espíritos à questão 997. Nessas questões serão abordados diversos itens relacionados com o arrependimento, sua posição no mundo espiritual, como o arrependimento no estado corporal, quer dizer, encarnado, e no estado já no mundo espiritual. Se o espírito pode retardar ou apressar a sua reencarnação. Se existem espíritos insensíveis ao arrependimento. Por que das aptidões que o Deus dá aos homens? E se nós reconhecemos as nossas faltas somente após a morte? E se existem espíritos indiferentes a esse reconhecimento, a sua própria sorte? Como explicar o que os espíritos vivem praticando o mal e querendo desviar o homem do caminho do bem? Então, esses são alguns tópicos que serão abordados nas questões de hoje. Como sempre, nós elaboramos uma pergunta, para que, durante o estudo, possamos entender a sua resposta, entender o mecanismo do que se passa no assunto. E a questão é o seguinte: o que leva um espírito no mal a trilhar o caminho do bem? É o que nós vamos procurar entender nessas questões da 990 a 997. Então, antes de irmos para a primeira questão, nós temos que fazer um resumo do assunto por um ensinamento, por um conteúdo de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. E esse conteúdo está no livro Saudação de Natal, no capítulo 13, intitulado As Tristezas. Quando nós vimos esse comentário de Emmanuel, nós entendemos que ele se aplica totalmente à lição dos estudos de hoje. Então, vamos pedir a Jussara que faça a leitura e o comentário. Primeira parte. O texto fala assim: uma tristeza existe com legitimidade inconteste, aquela que decorre do arrependimento por faltas cometidas. Tristeza essa, porém, que não deve perdurar em nós
senão pelo estreito tempo necessário ao autoexame, análogo àquele de que se utiliza um estabelecimento de crédito, quando cerra temporariamente as portas para a balança. Mesmo aí, é imprescindível soerguer a coragem, confiar e trabalhar, acumulando valores novos para a conquista de perene alegria. Como sempre, né, Emmanuel nos coloca com precisão, né, o assunto que vamos abordar hoje, né, e não adianta só combater o mal, né, é necessário coragem, disciplina para um autoexame de todas as nossas condutas. E ele nos faz que existe um tempo necessário. É como se fosse um luto, né? É um luto não só de perda de entes queridos, mas um luto para uma autoexame, né? De uma reflexão da conduta, das nossas ações, para que a gente possa fechar o balanço, como ele diz aí, né? Há um tempo determinado, porque todos nós somos criados para o progresso. Então, existe, de uma maneira ou outra, nós chegaremos lá. Então, mas existe períodos, né, para que você possa refletir, analisar, e quanto mais rápido fizermos isso em vida, melhor para a gente, né, do que morrer e ter oportunidade novamente de reencarnar. Então, ele fala que é imprescindível a gente arrancar forças, né? Dinamizar a nossa energia da vontade para acumular trabalhos, novas conquistas e partir daí para novos aprimoramentos, novas oportunidades de trabalho, né? Pois é. Como sempre, Emmanuel é muito feliz em colocar essas questões, e ele chama atenção ali como se existe uma tristeza, né? Se existe uma tristeza, essa tristeza é a nossa tristeza quando chegamos no mundo espiritual e fazemos o nosso autoexame, nosso balanço espiritual. Nisso a gente até é auxiliado pelos amigos superiores que, com presteza, com carinho, nos mostram alguns pontos onde precisamos melhorar. Nós vemos isso no livro Nosso Lar, quando Clarencio se entrevista lá com André Luiz, coloca claramente, tá? De uma maneira caridosa, mas ele coloca as falhas que André Luiz teve, em geral, aqui na Terra, como médico aqui na Terra. Então, o Emmanuel é bem claro, ele é como se a gente estivesse fechando o nosso estabelecimento de crédito para balanço, quer dizer, nós vamos fechar para analisar os ganhos, perdas, onde nós erramos, onde nós precisamos melhorar. E aí é que ele diz que é a verdadeira tristeza, quando a gente vê que tivemos a oportunidade de estar aqui na Terra e muitas vezes não aproveitamos essa oportunidade. Não aproveitamos porque não aproveitamos os dons recebidos, não aproveitamos as oportunidades de reconciliação com uma pessoa que nós temos uma dificuldade, às vezes, do passado. Às vezes, essa pessoa vem na nossa própria família para facilitar até os laços, através dos laços familiares, que a gente não possa quebrar essa ligação de necessidade de se renovar, de criar uma amizade onde há inimizade. Então, quando a gente percebe que perdeu isso, perdeu a oportunidade, criou problemas, não é só perder, né? Mas a dificuldade é que às vezes a gente percebe que a gente criou problemas, que a gente desperdiçou recursos e que não levou para os outros também aquilo que tinha de recursos nas mãos. Também é um grande sentimento que traz arrependimento e tristeza. Mas o Emmanuel, como sempre, ele não deixa só esse tônus de balanço, ele deixa também um tônus de esperança, de renovação, dizendo que é preciso aí coragem, é preciso confiar e trabalhar. É interessante que ele coloca isso, né? É preciso, então, ele coloca a solução, confiar e trabalhar. É claro, começando com coragem. Porque quando nós vemos um monte muito grande, nós temos que escalar,
muitas vezes nos falta coragem para seguir aquele monte, né? Nós achamos, olha, ele é muito alto, muito difícil, vai ser muito complicado, mas se nós começarmos a jornada com coragem de vencer e confiando no apoio que vamos ter, nas cordas que o mundo espiritual nos manda para ajudar a subir esse monte, nós vamos ver que nós vamos conseguir, pelo trabalho sério, acumular valores novos na nossa conquista, como ele disse. Então, esse outro detalhe que ele coloca ali, a conquista da perene alegria. O que é perene alegria? É aquela permanente. A alegria permanente é aquela que ninguém pode tirar de nós. É aquela que é uma conquista. Possamos estar debaixo das mais difíceis provas, possamos estar debaixo das mais complicadas situações, nós teremos dentro de nós essa perene alegria de estar vencendo as faltas que nós cometemos e estar ganhando um novo campo para o nossa conquista espiritual. Então, assim a gente vê, né, Jussara, esse tópico que Emmanuel traz e quase que vai dar uma sintetizada do estudo de hoje, né? Mas vamos seguir para a primeira questão do livro dos Espíritos, que é a questão desse tópico expiação e arrependimento, que é a questão 990, que fala, Kardec pergunta, o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? Os espíritos respondem, no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem conheceis a diferença entre o bem e o mal. Então, por que os espíritos colocam ali, quando analisando essa questão, a gente fica perguntando, né? Por que os espíritos colocam ali que se dá no estado espiritual? Porque ele fala, pode ocorrer também no material, mas a primeira resposta dele é assim, ele é bem enfático, né? No estado espiritual. Por quê? Por que será? Porque lá no mundo espiritual, nós temos a nossa consciência mais aberta, uma visão mais completa do nosso passado, daqueles que vêm nos esclarecer sobre as atitudes que nós tomamos. Não temos a influência, quando a gente consegue nos desfazer do apego às questões materiais, nós também conseguimos nos afastar um pouco das necessidades materiais, exigências sociais, né, que temos aqui na Terra, exigências sociais, exigências materiais, para nos fazermos uma avaliação, né, e podemos realmente investigarmos o nosso íntimo e as nossas atitudes. Agora, é claro que pode ocorrer também no mundo físico, mas eles colocam uma condição, né? Ele coloca ali uma condição para ocorrer isso no mundo físico, é que a pessoa entenda, compreenda, não é só entenda, não, compreenda, é um sentido maior, né, do que só entender, é de viver também, a diferença entre o bem e o mal. Então, aí, Jussara, você colocou uma coisa importante sobre isso, né? Quando nós falávamos antes, né? Eu queria que você colocasse aí. Os especialistas colocam para gente, né? Que o primeiro é escutar o nosso pensamento, o nosso próprio corpo. Então, não há como a gente separar o estado corporal e o estado espiritual quando reencarnado. Então, sim, há uma consequência no nosso corpo. Tanto que hoje a gente vê nas medicinas atuais, né? A gente sabe que a raiva, né? Ela provoca dano ao fígado. A gente sabe que a culpa provoca danos ao coração e por aí vai, a mágoa, o rins. Então, como não também atuar no estado corporal, né? Então, é uma consequência, é uma ligação, porque quando a gente está reencarnado, nós temos um corpo espiritual, que é o espírito, que envolve o nosso ser, e o estado corporal estão intrinsecamente ligados, estão intrinsecamente, vamos dizer assim, combinados, né? Então, não há como
a gente pensar e o corpo refletir aquilo que ele está pensando, emanando. Por isso que a doutrina espírita, Jesus mesmo, com seus princípios e muitas medicinas alternativas e tudo, acupunturismo, tudo, todo mundo fala, né? Chega à conclusão de que a doença, a própria homeopatia fala, a doença, o cerne da doença está no nosso estado espiritual. Então, como não vai refletir? Reflete, sim. Né? E aí parece que ele quis dizer, né, que o estado espiritual é lá no mundo espiritual. Né? E o estado corporal é quando você está reencarnado. Sim, né? Mas essa relação é muito próxima. Né? Muito próxima. E, agora, realmente, para no estado como reencarnado, aqui na Terra, para a gente ter o sincero arrependimento, tem que ter realmente o conhecimento. Né? Aliás, você vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, na questão seguinte. Tá? Vamos passar para a próxima seguinte, que é a 991. Kardec continua, né, a questionar os espíritos sobre essa consequência do estado da nossa alma, né? Principalmente sobre o arrependimento, quando a gente volta ao mundo. Então, ele pergunta assim: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O espírito responde: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Aí relacionou a essas perguntas, né? Ele manda a gente depois vir. A gente fica pensando, né? Por que será que Kardec e os amigos espirituais usam a palavra arrependimento, né? E não remorso? Então, a gente ficou pensando sobre isso. E é interessante a gente saber, né? Para que a gente saiba aonde que a gente está indo, né? O que a gente está sentindo. É arrependimento, é remorso, é sentimento de culpa? É importante essas questões para uma autorreflexão. E os espíritos nos esclarecem, né, que o remorso é aquele que reconhece a falta, mas não faz diferença para ele na sua questão de se melhorar, né? Ele fica remoendo os fatos, ele fica se lamentando constantemente numa situação de vítima. Ele fixa no seu próprio egoísmo, no seu próprio egocêntrico, e não faz nada, e não tem forças para sair daquele remorso. Aí gera aquele sentimento de culpa. Ele está com remorso no coração. Isso, né? que ele só fica se lamentando. Ele né? pesa, né? Ele sente o pesar da sua falta, mas não consegue sair daquele ciclo. O arrependimento dá a entender, né? E por isso que Kardec usa muito essa palavra e os amigos espirituais, que o arrependimento, ele reconhece a sua falta, porém, ele está em um nível de consciência maior. São aqueles que estão prontos para se desculpar e desculpar o outro. É aquele que está pronto, né? Que procura se estar pronto para o perdão, né? É aquele que está na linha do raciocínio de um procedimento para uma transformação. Por isso que os espíritos colocam para a gente. Desejar o arrependido uma nova encarnação. Então, aquele que está pronto, né? E planeja a sua volta à Terra para que possa rever o seu Ele vê que a reencarnação é a solução. É uma né? solução. É a solução, uma das soluções. Que é a oportunidade, vamos dizer assim. Né? Que ele tem. Então, é aquele que ele tem que aproveitar. Né? E para enfrentar, de novo, as suas deficiências, os seus problemas e tentar resolvê-los. Né? E é importante a gente saber essa diferença, até das questões da palavra, porque nos situa. Onde eu estou naquele fato que está me prendendo, não está me deixando passar para frente, é remorso.
sentimento de culpa ou eu estou arrependido usando o perdão? E Então, ali é ele importante. complementa também, né, que a nova existência estará de acordo com as necessidades que ele tem de fazer, De como ele coloca ali, enfrentar. espiar, entre aspas, né, Isso. as suas faltas. Quer dizer, então, quando nós vemos a nova existência nossa, quando nós vemos a nossa programação, nossa reencarnação, nós vemos que, dependendo das faltas que nós temos que corrigir, dos problemas que nós temos que superar, nós temos as vicissitudes que nós passamos na vida, nós temos as dificuldades que passamos na vida. Muitas vezes nós não temos essa visão e achamos que tudo isso vem por acaso ou vem por uma imposição, Injustiça, né? injustiça, né, divina. E já vimos aqui que essas vicissitudes da vida podem se dar de dois lados, ou para aquela que nós criamos, ou aquelas que vêm de uma programação de reencarnação. Né? Então, nosso progresso, muitas vezes nós estamos como naquela questão do construtor que tem que fazer uma estrada. Vai passar a estrada passa por áreas tranquilas, áreas planas, mas também passa por abismos, tem que fazer pontes bem sólidas para superar aqueles abismos, passa também por montanhas muito altas, às vezes tem que fazer um túnel para superar, passa por áreas onde tem que ser, elas têm que passar por caminhos tortuosos, mas a estrada segue. Então, a nossa vida e o nosso aprendizado também é assim. Nós vamos passando por todas essas dificuldades, mas vamos construindo a nossa estrada de evolução, superando aí com as reencarnações essas necessidades de cada momento da nossa evolução espiritual, do nosso progresso. Aliás, nós vamos ver no Livro dos Espíritos, eles comentam muito sobre progresso espiritual. Vai lá procurar a palavra evolução no Livro dos Espíritos, você vai achar poucas referências, mas quanto ao progresso, você vai achar muitas referências. Né? Nós temos que sair dessa vida melhor do que já chegamos, né? Se a gente conquistar aí, conseguir isso já é uma conquista, já é um né? ganho muito já é um grande. ganho muito grande. Bem, aí Kardec faz uma chamada em duas questões, mas nós optamos por uma, a 332. Então, vamos seguir aqui na questão 332, onde ele pergunta assim aos espíritos. Na verdade, ele faz uma pequena revisão, né? Kardec gosta muito disso, e é muito didático, né? Como um aluno de Pestalozzi, como um grande pedagogo, ele tem esse sentido. Ele sempre traz coisas novas, mas busca base nas questões anteriores, naquilo que já foi estudado. Então, assim, ele sempre faz essas referências. Como também nós vamos ver que essas questões que nós estamos estudando aqui na parte 4 vão servir, do Livro dos Espíritos, vão servir de base para um livro que é um novo livro da codificação, que é o Céu e o Inferno. Então, lá ele vai aprofundar nessas questões, vai entrar com muito mais detalhes e trazer experiências práticas, né? Vai trazer casos de espíritos que vêm fazer relatos sobre aquilo que nós estamos estudando hoje aqui. Então, vale a pena, é um livro pouco estudado, mas traz muitas questões. Mas ele pergunta assim, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, é claro que nessa resposta dos espíritos, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio que todos nós temos. Mas também fica claro que o nosso anseio, o nosso desejo de melhorar, de renovar, ele também atrai para a gente disposições nesse caminho, que pode, ou como encarnados, ou mesmo como desencarnados. Ali ele está colocando um espírito desencarnado, que pode apressar, né? Apressar a reencarnação. Aqui na Terra, nós podemos, ainda usando o nosso livre-arbítrio e vendo essa oportunidade, nós podemos também nos fortalecer
para estarmos preparados para, se não nessa vida, na própria vida, superar as dificuldades. Quando eu vejo essa questão, eu lembro assim, que sempre que a gente vai fazer uma tarefa difícil, em Jussara, a gente precisa estar preparado. A gente precisa, por exemplo, quando nós vamos fazer uma viagem longa, nós preparamos aquilo que nós pensamos que precisamos para aquela viagem. Se vamos enfrentar muito calor, se vamos enfrentar muito frio, se nós tivermos dificuldades em encontrar algum alimento, se vamos ter dificuldade em relação a material para o nosso trabalho, tudo isso nós preparamos. Assim também, quando vemos nos reality shows que tem hoje sobre sobrevivência na selva, nós vemos que quando eles vão para aquelas circunstâncias de sobrevivência na selva, passam por experiências desse tipo, eles se preparam antes também, conhecendo o tipo de plantas que tem naquela selva, tipo de animais que tem ali, e se preparando para a reencarnação, também fazemos a mesma coisa. Quando nos preparamos para a reencarnação, nós nos preparamos entendendo as dificuldades que vamos passar, o tipo de selva, entre aspas, que nós vamos enfrentar, mas os recursos que vão estar ao nosso derredor. Esses recursos são as nossas famílias, os nossos amigos, a educação, a cultura espiritual, tudo são recursos que Deus manda para nós sabermos enfrentar essas dificuldades. Inclusive, saber pedir socorro, saber pedir ajuda, que muitas vezes a gente nem pede, né? Aos amigos espirituais, aqueles que nós, por orgulho, por vaidade ou por até indiferença, não pedimos ajuda. A prece é uma ajuda, é um pedido de ajuda, quando feita com sinceridade. Nós vamos ver isso mais à frente também. O planejamento reencarnatório avalia até a capacidade de suportar os resgates, né, das nossas... Então, não adianta só apressar a reencarnação. E os espíritos sabem disso, tudo tem o seu tempo. Quando nós lemos lá em Nosso Lar também, o Lises explica para o André Luiz que a maioria dos espíritos que estão lá em Nosso Lar estão ali para quê? Para se prepararem para a nova reencarnação. Aí nós pensamos assim, quem está em Nosso Lar já está evoluído, né? Não precisa de reencarnar mais. Não, ele coloca lá que a grande maioria dos espíritos que chegam, aportam em Nosso Lar, estão chegando em Nosso Lar para se prepararem ali para a reencarnação. Então, essa preparação compõe de tudo isso. Entender o que vai ser a reencarnação e entender os recursos disponíveis, o que são as faltas que precisamos superar e como superar isso. Então, tudo isso faz parte do processo. Quem não enxerga assim, quem não faz assim, estará sujeito às consequências do despreparo que se fizer consigo mesmo, tiver consigo mesmo. Então, essa lição aqui, ela nos dá esse esclarecimento. Vamos, então, para a próxima pergunta onde Kardec vai aprofundar mais com os espíritos o assunto. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Olha que interessante, né? Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Então, os espíritos respondem: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprova e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, o Kardec quis colocar novamente aí o sentimento, se o arrependimento é mais do estado espiritual e há um arrependimento, uma proposta de melhora, né, de reconhecimento das nossas dificuldades, e o arrependimento não é só reconhecer, como a gente... Arrependimento é reconhecer e atuar. E ação. Então, mediante isso, ele tem consequência no nosso estado corporal? É isso que Kardec quis perguntar. E os espíritos respondem, claro, né? O homem sempre pode se melhorar.
É como a gente viu, né, até no próprio livro, a sequência do Livro dos Espíritos nos coloca como um está relacionado com o outro. Sim, a gente pode melhorar o nosso estado corporal mediante o reposicionamento das nossas faltas. Né? Aí que a gente vem, e hoje em dia estão se falando, né? O poder do perdão. O poder do perdão não repara só a nossa alma, né? Mas repara nosso estado, nosso ânimo, nosso estado corporal. E os espíritos nos colocam. E não há como, né, não entender o arrependimento sem estar ligado ao perdão. E os amigos espirituais estão sempre nos incentivando a esse tipo de comportamento. E o próprio Jesus, né, nas suas falas, ele acredita em nós. Né? A tua fé te salvou, né? Vós sois o sol da terra, quer dizer, todo um programa em que nos estimula a reconhecer as nossas dificuldades e continuar com o trabalho. Né? Há os amigos espirituais nos ajudando, e mais para frente o Kardec e os espíritos colocam. E a gente podendo, numa posição de poder ajudar ao próximo. Então, é sempre um ajudando o outro. Pois é, e essa questão que você colocou, Jussara, ela se destaca nessa resposta, porque mostra que já aqui como encarnado, nós temos a oportunidade de avaliar, de entender, né, fazer uma autoavaliação e entender pequenas coisas que precisamos consertar, fazer força nesse sentido, né? Tanto nos aspectos simples da vida, como com relação a apetite, gula, outras coisas desse tipo, mas como questões espirituais também, né? E questões de motivação, questões relativas ao interesse do estudo, ao começar a treinar o espírito para a renovação. Então, tudo isso é uma oportunidade que nós temos e o homem tem que sempre melhorar. E lembramos nesse momento que nós temos, quando nós nascemos, nós temos designado para nos ajudar um espírito que nós chamamos de anjo da guarda, de protetor. Esse espírito que é muito ligado a nós, de outras vidas, de outras experiências, e está muito interessado no nosso progresso, esse espírito, então, ele conhece o nosso passado, ele conhece as nossas dificuldades. E aí, a esse espírito, nós devemos pedir ajuda, nós devemos lembrar dele, né, do nosso anjo da guarda, do nosso protetor, pedindo para ele que nos oriente no caminho do bem, nos oriente o que nós temos que fazer para nos melhorarmos, que nos oriente a ver as nossas faltas, que muitas vezes nós ficamos cegos perante algumas atitudes. E aí esse anjo da guarda nosso, esse nosso protetor, atua não só conosco, mas atua com um familiar, uma pessoa querida, que vem até nós e vem explicar, vem falar com carinho conosco, com atenção, explicando um detalhe que ela nota que nós precisamos melhorar. Ou mesmo aproveita de um livro, da intuição de um livro, de uma lição que pode estar na própria internet ou em outro local para nos instruir. Tudo isso o nosso anjo da guarda utiliza quando nós nos predispomos a mudar de caminho, que é esse arrependimento quando reencarnado, que a Jussara explicou muito bem aqui o sentido do arrependimento. Então, vamos à questão seguinte, que, na verdade, nós colocamos aqui, a Jussara comentou sobre remorso, né, e aí a gente achou um texto do Chico e nos pareceu muito apropriado para essa situação. Olha o que o Chico fala no livro Evangelho de Chico Xavier, que é um livro magnífico, feito pelo Carlos Bacelli. Ele coloca trechos, frases do Chico sobre situações diversas. Está lá no item 205, sobre o remorso. Ele tem o remorso 1 e o remorso 2. Nós pegamos o item 205, que é o remorso 2. Né?
porque senão ficava muitos slides para a gente ver hoje. Então ele fala assim: tudo passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. Olha aqui, né? A expressão A dele. gente fica Como preso que a ao clareza dele, egoísmo. né? Que você comentou aqui. O Chico está refletindo isso aqui. Então, olha, tudo passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. O relógio não espera ninguém, mas a consciência culpada se recusa a avançar. Muitos espíritos, do ponto de vista mental, permanecem presos ao passado. Enquanto não quitarem os débitos que os prendem ao ontem, não viverão o hoje plenamente e nem serão capazes de cogitar de seu próprio amanhã. São nossas atitudes que nos programam para a vida. Que beleza de raciocínio do nosso querido Chico Xavier. Né? Todo coerente com Kardec e os espíritos. Então, isso aí a gente vê que os espíritos primeiro ele fala do remorso, que é aquele sentido do remorso é diferente do arrependimento, onde a pessoa ainda está presa dentro de si, ainda não enxergou o caminho da sua renovação, a necessidade da reformação. E depois ele comenta do relógio que não para, quer dizer, a vida continua, nós temos que seguir, e aqueles com quem nós caminhamos vão evoluindo. Se nós não evoluirmos, vamos ter que passar de novo pelas experiências, às vezes com outras pessoas, porque aquelas que não seguiram, estão seguindo, então não podem parar também. Então, nós vemos muito isso e nas reuniões mediúnicas, de espíritos presos, às vezes séculos em situações do passado, e muitas vezes presas a preconceitos ainda que mostram que o preconceito é uma prisão. Né? O preconceito é uma prisão. A pessoa fica presa naquela ideia retrógrada, preconceituosa, e ela mesma fica presa naquela teia. Então, nós irradiamos também em torno de nós aquilo que somos. As vibrações que nós temos irradiam em torno de nós. E vamos atrair para aqueles que comprazem ou estão na mesma faixa nossa. Daí a necessidade da nossa mudança, porque se nós não mudarmos, esse atração nossa vai continuar. E vamos estar sempre em torno de nós aqueles que sintonizam com as vibrações, muitas vezes, deficientes que carregamos do nosso passado. Você sabe, Carlos, que o sentimento de culpa, o remorso, pode ser a causa de muitos transtornos mentais de origem emocional, né? A gente fica preso naquele ciclo vicioso. Então, se você não recusa sair dali, traz desequilíbrios, né? Transtornos mentais. E aí, se não cuidarmos disso, traz prejuízo seríssimo para nossa de equilíbrio. Se a gente não conseguir resolver o ontem, a gente não vai conseguir nem programar amanhã. Por isso que é preciso resolver o ontem. A gente adoece. Preciso resolver isso, né, para a gente poder programar o nosso próprio amanhã, como disse muito propriamente o Chico. Falam, né? Vamos então para a questão 993. Kardec continua com as perguntas e o arrependimento, e ele coloca assim: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Está perguntando se existem homens, né, que não vai chegar nunca ao arrependimento, né, que só têm o instinto do mal. E os espíritos respondem: tá? Você disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. É lei, né? Lei do progresso. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anteriores existências. Então a gente vê muito aí a lei
do progresso, né? Em tudo aí, né, que é uma coisa lógica que a gente já vem estudando, mas o mais importante aqui é a gente entender que Deus criou todos para atingirmos uma meta igual. Não há como perder uma A meta do ovelha. progresso. É Né? a meta do progresso. Agora, ele nos deu o livre-arbítrio. Quem quiser, né, temos a nossa escolha. Depende de cada um, né? Depende de cada um. E vamos sofrer as consequências, as responsabilidades da nossa conduta. Então, há homens que só têm o instinto do mal. Se há homens que estão presos ao instinto do mal, que ele está na fase ainda muito infantil espiritualmente. Ainda está preso muito ainda na infantilidade dele. Que são inacessíveis ao arrependimento? Não. Um dia ele vai chegar lá, porque é lei de Deus, é lei natural. Esse progresso, como nós íamos comentando anteriormente, aqui na Terra, nós nos preparamos até para outras encarnações, para melhorarmos mais. Porque muitas pessoas perguntam assim, mas tem pessoas que já sabem, já nascem tendo facilidade para línguas, tem facilidade em matemática, tem facilidade na música, tem facilidade nas artes, tem facilidade na oratória, tá? Mas isso não surgiu do nada. São conquistas que o espírito teve. São recursos que ele carrega consigo, que nós podemos preparar também. São experiências adquiridas em outras vidas. Né? Então, nosso ganho de tempo, né? Aquilo que ele comenta ali como um progresso, que vai ser feito, ele vai se processar nas várias encarnações e, claro, dependendo de cada um, nós podemos acumulando essa bagagem que vai nos auxiliar para frente. E ensina o Evangelho, ensina os Espíritos que, à medida que aquele que progride mais, ele vai ajudando aqueles que estão vindo atrás, em termos de conhecimento. Então, esse é um... Por isso que tornamos co-criadores. Co-criadores, né? Exatamente. Jesus bem lembrado, sabe? É isso mesmo. Então, não existe aquele espírito que é inacessível ao arrependimento e que nunca vai entrar no caminho do bem, né? Ou que está condenado ao mal eterno. Não existe isso. Todos progrediremos, renasceremos várias vezes. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos caminhar por um instrumento que Deus coloca no nosso caminho. Nós vamos ver esse instrumento noutra questão. Só que um vem pelo amor, o outro vem pela dor. Hoje, você antecipou falar instrumento. Esse mesmo. Está uma questão futura aqui que ele vai comentar, que a dor é que é o instrumento. Né? Mas é isso mesmo. Você falou muito bem. Esse é o instrumento. Alguns, como ele diz, os espíritos gastam mais tempo, né? Ficam mais estacionados nessa posição. Kardec se refere ali à questão 804, como falamos, ele chama essa 804 para a gente entender mais a questão. Então, vamos lá na 804. Ele coloca assim, por que não otorgou Deus as mesmas aptidões a todos os... se são todos iguais, é lícito perguntar, né? Por que todas as aptidões deveriam ser a todos, né? Então, eles nos explicam. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças
físicas e intelectuais. Comenta isso antes de a gente passar, né? Para outra Ele coloca pedaço da resposta, o que você estava falando, né? Que Deus criou todos iguais, mas tem o livre-arbítrio. E todos têm a vontade dentro de si, a latente, né? Vontade, o pensamento, a consciência é de todos. Agora, o que é mais bonito nisso tudo é que a lei natural respeita a individualidade de cada um. Apesar de sermos todos iguais, nós vamos transformando, vamos formando, vamos assim melhor dizer, a nossa personalidade com a nossa vontade, para onde a gente quer ir. Né? Deus nos dá a liberdade de construir a nossa personalidade, a nossa individualização. E por isso que vem as aptidões. E aí tem um detalhe também, sabe? Que muita gente diz, eu já vivi muitas reencarnações, mais, vamos supor, se a gente pudesse fazer uma avaliação assim, né? Mais do que você, então eu estou na frente. Não, tempo de casa não significa que mais avançado. Mais avançado. Então, se ter mais encarnação ou menos encarnação, não quer dizer que você está mais avançado ou menos avançado. Né? Então, a experiência é aquela que o espírito adquire e fixa em si mesmo. Né? Mesmo as provas chegando, ele consegue dar o mesmo resultado, porque ele já venceu aquela dificuldade. Né? Então, ele é testado na vaidade, por exemplo, testado no orgulho, testado na riqueza ou na pobreza. Se ele passou naquele teste, passou com aquelas experiências, tudo aquilo para ele é somente uma vicissitude momentânea, uma dificuldade momentânea que ele vai seguir adiante. E não vai se apegar a nada nesse sentido, porque ele já venceu aquilo. Como são fatos que nós vemos hoje, né? A doença, a riqueza, a pobreza, todos os fatos que nós encontramos na nossa Terra, aqui na nossa encarnação. Mas a diferença, ele deixa claro ali, onde está a diferença? O esforço próprio. Esse que é a diferença. E as aptidões, como já falamos, são conquistas, né? Cada um, com essas conquistas também, vai contribuir na tarefa que Deus coloca para a gente, para a evolução da sociedade, para a evolução do próximo, a nossa evolução, contribuindo com a evolução do próximo. Nós não podemos pensar egoisticamente só na nossa evolução. Não. Quando nós estamos crescendo, quando nós estamos progredindo, nós estamos também contribuindo, temos obrigação de contribuir com a evolução do próximo. Vamos ver a outra parte da resposta que ele traz. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos. Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Você estava trazendo isso aí, né? É muito importante a gente ter, e é muito bonito isso, cada ser humano ter a sua digital, vamos assim dizer, ter a sua individualização, né? Deus dá essa liberdade de escolha do caminho ao crescimento, mas depende muito de cada um de nós. A responsabilidade de descobrir novos talentos, novas aptidões, novos caminhos é nossa, né? Nós vamos colher aquilo que escolhemos para caminhar. Então ele coloca, rematando isso tudo aí para a gente, que nós somos iguais, mas vamos construindo a nossa individualidade. E a gente vê, por experiência na história da humanidade, quantos espíritos superiores encarnaram aqui para nos ajudar nas mais diversas áreas. Não é só um musicista famoso, como nós vemos às vezes Bach, Mozart, né, Beethoven, que são pessoas que destacam, impulso, né? Mas em toda parte, né? Na própria ciência, na literatura, nós vemos nas questões religiosas, espíritos que vêm nas questões morais,
no exemplo. Tá? São espíritos que vêm para transformar. Tá? Vemos recentemente, nós aqui, no século passado, nós vimos um exemplo lá do Mandela, na África do Sul, né? Pessoa que sofreu tanto como ele sofreu, foi preso, e depois ele saiu, foi ser presidente do país e pregou a união do país, não a separação, como era existente anteriormente. Gandhi, né? Gandhi é outro Gandhi. exemplo. Nós vemos, mas ele tem esse lado, aquele lado do humano, todos têm a sua experiência, as suas dificuldades e as suas transformações. Nós temos que ver o resultado final. Produto. Esses espíritos fizeram transformações, mudaram a sua sociedade para melhor, mudaram a vida das pessoas para melhor, trouxeram um ganho. Então é assim. E tanto nós reencarnamos em mundos melhores, mais evoluídos, para aprender e depois trazer para cá, como eles também vêm aqui em missão, reencarnando aqui na Terra, e para nos auxiliar e nos instruir. Então, por isso que essa solidariedade também está ligada entre os habitantes entre diversos mundos, né? Bom, essa questão que Kardec lembrou aqui. Aí nós chegamos à questão 994, e ela, de certa forma, continua o raciocínio da anterior, e fala assim: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? O detalhe ali é o sempre as reconhece, né? Sempre as reconhece depois da morte? E os espíritos respondem: sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou ou que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecer-os, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Bonita essa resposta dos espíritos, né? Gente, Quer dizer, ele diz que realmente ele classifica como homem perverso, né? Que na verdade é aquele que regozija no mal, ele sempre reconhece a sua falta, mais cedo ou mais tarde. Pode demorar, mas vai reconhecer, né? Do que ele foi, que ele praticou, ou ele foi a causa. Voluntariamente, pelo seu desejo, ele causou. Às vezes ele não consegue nem, a gente, né? Não consegue nem perceber, por questão até de lógica, de raciocínio. O bem é lógico. Né? O fazer o bem se a gente não faz por bondade, ainda conquistada, a gente tem que fazer por esperteza, né? Por inteligência. Isso é verdade. Né? Então, a pessoa ainda, o espírito ainda recalcitrante, é aquele que não consegue nem acompanhar o raciocínio lógico das leis. Ele ainda está muito preso às sensações, né? A orgulho, a vaidade, o egoísmo. Na verdade, podemos dizer que nós todos estamos nisso aí, não vamos julgar ninguém. Mas, para arrepender, por isso que ele fala que o arrependimento nem sempre é imediato. Quer dizer, ele reconhece, mas não arrepende. É que os espíritos estão deixando ali claro na resposta. Quer dizer, o reconhecer sempre reconhece depois da morte. Mas arrepender é outra história. Né? E é necessário o arrependimento. Por quê? O arrependimento é notar que cometeu uma falta e, percebendo isso, se predispor a se renovar, a renovar-se. Quer dizer, esse é o arrependimento. Né? Senão o outro fica preso no remorso. Né? Então, se predispor, isso leva tempo, como ele coloca ali. O arrependimento não é imediato. Então, esse é um fato que não pode ser esquecido. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele virá. E aí nós temos que seguir com esse caminho
contando com a ajuda dos amigos espirituais, como nós já citamos aqui, até do nosso anjo da guarda, nosso protetor. Aí a questão próxima é a 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem diferentes da sua sorte? Há espíritos, responde os espíritos, há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Não estão na expectativa, estão na expectativa, desculpe. Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Estão na expectativa, quer dizer, estão na espera. Mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso. Neles o progresso se manifesta pela dor, aquilo que nós estamos falando, né? Onde é que se movimenta aqueles que estão parados, né? Ou que desejam ficar parados, ficar na expectativa, não desejam se movimentar, e sentam e esperam que as coisas venham até ele. Onde que está essa mudança? Aí ele coloca ali, né, que essa mudança está na dor. Eles estão usando o livre-arbítrio, de ficar parado, não se movimentar. Mas o instrumento da dor é que vai fazer pela misericórdia divina, pelo interesse de Deus que a gente progrida, esse instrumento chega para a gente para fazer o quê? Nos trazer em não ficarmos confortáveis, em conformidade. A gente não fica mais confortável naquela situação. E aí, quando a gente não fica confortável, nós começamos a nos mexer e procurar uma posição melhor, mais confortável. A apatia, né? Que seria esse o caso, né? É uma forma de apatia. Né? A apatia é uma forma de infantilidade do espírito. Então, é aquele que fica fazendo birra, aquela criança que fica fazendo birra. Mas, em algum momento, o porquê isso? Já que a gente tem a vontade e nascemos com essa energia de progresso, né? Talvez, em algum momento da sua existência atual ou de outras, faltou um carinho, um amor, um estímulo do que ele esperava. Aí se frustrou e parou, né? Mas não deixa de ser uma infantilidade nossa, né? Uma criancice nossa, uma birra nossa. E aí pergunta assim, mas lá no mundo espiritual também tem essa dor? Também tem esse movimento? Olha, no livro do André Luiz, ele coloca muito claro isso. Né? Um deles ele coloca sobre a tempestade purificadora, que passa às vezes nas regiões. Tem uma os espíritos têm que se movimentar e sair de lá. Né? Que o Clarencio chama ele e uma senhora para conversar, e ela é oferecida muitos trabalhos e ela não fazia. Foi aquilo que nós comentamos na avaliação dele ali, né? O Clarencio chamou para avaliar de dois, né? Porque um fica observando o outro, né? Então, primeiro falou a senhora, e ela já tinha há 6 anos estava no nosso lar e tinha dado pouquíssimas horas de trabalho. Apesar dos intensos convites. E tudo que o Clarencio convidava ela para fazer, ela falava que era chato, as pessoas eram exigentes, que o trabalho era muito cansativo. Então, ela sempre dava uma desculpa e voltava para o campo de repouso. E lá em nosso lar, por caridade, também tinha uns locais onde a pessoa pode estar sem ter que estar a trabalhar, para chegar a essa conclusão. Então, mas ela foi lá para pedir algo. Aí o Clarencio explicou, olha, para pedir você tem que ter recurso para pedir. Então você tem que trabalhar, tem que ter pessoas afins com você que vão procurar te ajudar pelos seus médios também, naquele sentido. Isso que ele explicou para ela naquela ocasião. E que explicou para o André Luiz também, que ia pedir para trabalhar como médico, e viu esse caso aí, ficou quietinho. Ficou quietinho e falou assim, não, o que você me der de trabalho, eu vou fazer. Então, vamos ver a última questão aqui, na noite de hoje, que é uma sequência dessa aqui, né? Que é a 995, depois nós vamos passar por um comentário final. Ele desdobra a pergunta, né? E ele falou, não desejam esses espíritos abreviar seu sofrimento? Porque eles estão parados, né? Ele não deseja, né? Como assim?
Então, os espíritos respondem: desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhe a energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre nós, vós, que preferem morrer de miséria a trabalhar? E é verdade, né? Ele dá uns exemplos aí práticos para a gente, e é importante ele falar, tá vendo? Todos temos energia bastante para querermos progredir, mas a lei de Deus também nos dá o livre-arbítrio. E a gente tem escolhas na vida. Por isso que, no meio das nossas preces, a gente deve sempre pedir aos amigos espirituais, a Deus, nosso Pai, que possamos saber escolher atitudes e comportamentos de melhor para a gente e para o próximo. Por isso que, assim, a gente de querer, todo mundo quer, né? Eles querem, eles desejam, eles querem. Mas querer, sem dúvida, é a primeira etapa. Mas tem essa etapa seguinte, que é o movimento que você tem que fazer, é agir, é botar em movimento, né? E a gente, até o seu avô dizia, quando a gente conversava com ele, a gente sabe que ele era fazendeiro, agricultor, e aí perguntavam para ele sobre, mas o senhor está plantando aqui um pé de jabuticaba, não é? Não é isso? E ele falou assim, não, mas o pé de jabuticaba vai gastar 20 anos, ou 25 anos para dar plenamente um pé de jabuticaba, o senhor vai plantar isso agora, o senhor já está velho. Ele disse, olha, eu vou plantar porque vai ser, à medida que eu plantar, vai ser 25 anos menos um dia. Quer dizer, eu já estou no caminho. Então, é o esforço, é agir, o agir é necessário. Então, assim também, aquele trabalho que os pais têm que fazer com seus filhos, porque o exemplo fala. Então, se nós vemos que um filho nosso tem uma tendência a se acomodar, a não se desenvolver, nossa responsabilidade é fazer o quê? É dar o exemplo, procurar trabalhar para que mostrar para eles o futuro que ele pode ter com esse seu desenvolvimento. Então, a missão dos pais é grande também nisso aí. E também a missão dos espíritos para conosco, que são como filhos. Então, por isso, os espíritos que ficam acomodados, eles vêm sempre lembrar, eles vêm sempre procurar. E, é claro, para criar assim, esse desconforto, vem a dor. Para nos fazer, não é para martirizar ninguém, nem para fazer sofrer, punir, mas é para criar o desconforto e fazer com a pessoa se mova espiritualmente, né? Que ela siga à frente. Daí também os espíritos vão nos apoiar, vão nos dar a mão, vão nos dar o auxílio. Não vão ser muleta, não. Porque ser muleta é aquela que, né, a gente não fica dependente dela, não. Eles vão deixar que nós caminhemos, mas vão nos dar todos os recursos para isso. O nosso tempo acabou, nós tínhamos mais duas questões, né? Nós falamos que íamos até a questão 97, mas o nosso tempo acabou, nós vamos deixar para a semana que vem, mas ainda tem espaço para colocarmos aqui uma mensagem final que nós tínhamos separado, e vamos para ela, que é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Monte Acima, no capítulo 4, sobre remorso, né? E é interessante essa mensagenzinha de Emmanuel, ele mostra exatamente como que o remorso age, né? Então ele fala assim: agradece os encargos que a vida te confia, procurando cumpri-los alegremente. Alguns centímetros de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifício. Veja, gente, a expressão que ele faz. Veja a visão, é claro, didática, mas que dá para a gente um posicionamento. Quer dizer, assim, olha, agradeçamos tudo que nós temos na mão. Ele fala assim, olha, alguns centímetros de remorso, por isso que a gente tem que sair fora do remorso. Arrependimento não, nós precisamos, mas remorso não. Pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifício. Então, fica aí essa
essa frase de Emmanuel para o nosso raciocínio, para a nossa meditação, e vamos convidar a todos para o nosso momento de oração. Quando terminamos aqui o nosso estudo, é o momento de elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, as suas vibrações, esquecer todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, as mazelas da nossa vida, pedir apoio aos amigos espirituais atuais, pedir a luz que vem do coração deles para nos amparar, trazer para junto de nós um pouco de água, para pedirmos a fluidificação desse líquido, de maneira que ele possa nos proporcionar a saúde, o reparo das energias. E assim, amigos, e lembrando das mensagens do nosso Senhor Jesus, com o coração feliz por estarmos aqui reunidos, estudando os ensinamentos transmitidos pelos amigos espirituais, nós queremos, nesses momentos, pedir o amparo do alto para o nosso lar, para todos nós, possamos nos fortalecer para a caminhada aqui na Terra, enfrentar as dificuldades com ânimo, com confiança, com coragem, com fé, para que todas essas dificuldades sejam aprendizados perenes no nosso espírito e que possamos ser felizes na caminhada em direção à luz que o nosso Pai deseja para cada um de nós. E assim, irmãos, e lembrando a prece ensinada por Jesus, nos despedimos do estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. É o vosso reino, e o poder e a glória, para todos sempre que assim. Graças a Deus.